Olha, eu estou aqui ao lado do arqueólogo, né, do doutorando em arqueologia Igor Linhares e também do Elivaldo Barbosa para a gente trazer mais informações a respeito dessa história, né, da pesquisadora Nied Guidon. Doutor Igor Linhares, inclusive estava acompanhando aqui com a gente a conversa com a doutora Mariana, diretora do Parque Nacional da Serra da Capivara. A coincidência dos 46 anos amanhã do parque e a doutora Nied morrendo um dia antes, né? E assim a gente vai conseguindo trazer um perfil para as pessoas que estão em casa do peso, da importância dessa pesquisadora para a ciência, né, doutor? E a gente consegue, nas falas, nas homenagens, nos pontos, né, perceber o quanto que quando a gente para refletir, a gente vê que gênios a gente só consegue mensurar mesmo quando a gente percebe o olhar avante que eles têm, quando as coisas começam a se concretizar, né? Você vê a Mariana falando sobre a questão do quanto as mulheres são reflexo disso, ela é de uma geração da região que é fruto desse trabalho, e a gente vai vendo, né, que lá atrás, quando você mostrou os vídeos, quando a gente veio inicialmente, ela abrindo aquelas picadas com facão, hoje a gente consegue ver a genialidade que estava por trás de perceber a grandiosidade de tudo isso. Quem poderia enxergar por trás daquela mata toda essa maravilha que é o resultado dessa pesquisa. Elivaldo Barbosa, você dá para a gente, na reportagem que você faz, um pouco da dimensão do peso de Nied Guidon para o estado do Piauí. É verdade, Joelson, é um legado que vai da ciência, do estudo, da arqueologia, aos resultados, como o Parque Nacional Serra da Capivara, com mais de 1000 sítios arqueológicos, descobertas incríveis, que, como o doutor Igor nos mostra também, nos brinda com a sua entrevista, é uma espécie de divisor de águas na descoberta de evidências humanas, da existência humana nas Américas. Nied Guidon guarda essa trajetória riquíssima, extremamente valiosa do ponto de vista científico, com desdobramentos também, ambiental, social, enfim, por que não dizer até econômico, se você observar também na ótica da fronteira turística que representa a região onde ela investiu tanto. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Nied Guidon nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em março de 1933. Estudou História Natural na Universidade de São Paulo, a USP, e se especializou em Arqueologia Pré-Histórica na renomada Universidade Paris-Sorbonne, na França. Mas foi no sertão do Piauí, na Serra da Capivara, que Nied Guidon desenvolveu estudos que mudaram a origem humana nas Américas. As pesquisas de campo começaram em 1973 e logo ganharam o mundo. Aqui, Nied Guidon encontrou vestígios de 48 mil anos que indicam povoamento na região. Era preciso proteger e divulgar o enorme e valioso acervo arqueológico. Nied criou a Fundação Museu do Homem Americano, base para a transformação do lugar, em 1979, no Parque Nacional Serra da Capivara, envolvendo 4 municípios: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. São mais de 1000 sítios arqueológicos e Patrimônio Mundial da Unesco desde 1991. O complexo Parque Nacional Serra da Capivara não parou de evoluir. O prestígio, o legado de Nied possibilitaram a criação, em 2018, do Museu da Natureza, obra mundialmente reconhecida pela estrutura em imagens e peças expostas e admiradas. O legado de Nied Guidon vai além dos achados científicos na Serra da Capivara, palco da abertura, no ano 2000, das comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil, do Congresso Internacional de Arqueologia, cidadã piauiense e imortal da Academia de Letras do Estado. Nied Guidon deixa legado de compromissos sociais, de defesa e respeito aos povos nativos do sertão, de preservação do meio ambiente, com foco no semiárido, na caatinga, único bioma rigorosamente nacional. Uma trajetória repleta de desafios superados, com estudos, pesquisas, compromissos e entregas, que marcam gerações e orgulham o Piauí. Aos 92 anos, a doutora Nied Guidon se despede do mundo físico.
pois sua herança e obras serão eternas, imortais. Doutor Igor, você viu a reportagem feita por Elivaldo Barbosa e ao longo desse período todo, o que mais se fala, sobretudo quem não conhece profundamente o Parque Nacional, o trabalho de Ninha de Guidon, como é que o parque vai continuar agora? É importante a gente deixar claro que existe uma gama, uma grande quantidade de estudiosos em torno do parque, o senhor inclusive, que são responsáveis pela continuidade dessas pesquisas, desse trabalho. Isso. O importante é a gente colocar, né, que ela se preocupava muito com esse processo de continuidade, de perpetuidade da pesquisa e da própria estrutura. Como a gente conversava anteriormente, não é em todo lugar que você encontra 1.200 sítios arqueológicos, com 200 abertos à visitação, mais de 60 muito bem estruturados para visitantes. Então, ela foi organizando isso com as redes de apoio e redes de pesquisa. Então, você tem a estrutura da Fundan, que nós comentamos anteriormente, que é fundamental para isso. Você tem a estrutura dos próprios órgãos públicos lá presentes, com a Marian, que é da região, que conhece e hoje gere o parque, né? Então, ela teve toda essa preocupação para essa continuidade nesse processo de estruturação de uma rede de trabalho e de pesquisa. Então, nós temos certeza de que o trabalho continuará, inclusive em homenagem e honra a tudo que já foi feito, para que a gente possa sempre mostrar o quanto aquela região é riquíssima nesse cenário, não só arqueológico, mas biológico, enfim, de maneira geral, né? E dessa estrutura, doutor Igor, de 1.200 sítios arqueológicos, pouco mais de 200 já abertos, enfim, há margem para pesquisa, para novos achados, dando continuidade a esse trabalho pioneiro da doutora Niede? Só há, né? Então, assim, a gente vê, na verdade, que daquelas primeiras picadas que nós vimos nos vídeos, nós vemos hoje cada vez mais um horizonte, né, mais rico, mais engrandecedor. E cada pesquisa que sai é sempre uma pesquisa cada vez mais reveladora, então, né? há mais espaços para novos sítios. Muito mais. E não só na região do parque em si. Por exemplo, Serra das Confusões, que está ao lado, que ela também foi uma grande batalhadora por isso, e de trazer esse cenário, especialmente para toda essa região, né, de que muitos e muitos estudos podem ser realizados, né?